Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade então à nossa aula nossa disciplina de administrativo. E na aula passada nós iniciamos o nosso estudo sobre desapropriação e me parece que o arquivo que foi disponibilizado tem algum problema de áudio, né? Bom, o que eu vou fazer? Nessa aula mesmo, me parece que ele não torna todo não inteligível, né, o arquivo, né, o vídeo, mas apenas acho que algumas partes, foi isso que me foi relatado. É possível se compreender e tal, mas o que eu vou fazer? Agora no início dessa aula, muito brevemente, eu vou fazer uma abordagem da nossa aula passada, os principais pontos, e logo em seguida já vamos começar a falar sobre o finalzinho de desapropriação. Apenas para organização, para fins didáticos, né, eu dividi essa aula de desapropriação em duas partes. Né? Uma parte voltada para o direito material da desapropriação e uma segunda parte, que seria a aula de hoje, para conversar a respeito do procedimento. Né? O procedimento é uma fase administrativa e depois pode ou não haver uma fase judicial, geralmente sempre tem uma fase judicial. Bom, como nós temos procedido, né, desde o início, então lá no AVA está disponível para vocês um arquivo de PowerPoint da aula de hoje, né, contendo um sumário do nosso conteúdo que será abordado na aula de hoje, são aspectos procedimentais da desapropriação. E no AVA também vai estar disponível já para vocês a atividade de fórum e a atividade avaliativa, né? Essa atividade avaliativa que vale um ponto. Também no PowerPoint está indicada uma bibliografia, né, que consta lá da biblioteca virtual. Mas, como disse os senhores, né, não há prejuízo algum, né, para que vocês consultem as obras que são indicadas lá no plano de ensino. Tá? Bom, senhores, então vamos falar muito brevemente a respeito da nossa aula passada. Aqui nós iniciamos o estudo de desapropriação. Bom, desapropriação dentro do direito administrativo, né, está onde? Está dentro do tema intervenção do Estado na propriedade privada. Tá? Então, dos vários temas que a gente estuda em direito administrativo, a desapropriação encontra-se dentro do tema intervenção do Estado na propriedade privada. E das modalidades de intervenção estatal na propriedade privada, a desapropriação é a única que se caracteriza como supressiva da propriedade. As demais apenas limitam o exercício de algumas faculdades do proprietário sobre o bem imóvel, né? Ou móvel. Tá? Então, são modalidades não supressivas ou brandas ou restritivas apenas, né? A servidão administrativa, a limitação administrativa, a ocupação temporária, a ocupação temporária, a requisição administrativa e o tombamento. Tá? A única modalidade que é supressiva da propriedade privada, né, é a desapropriação. Por que supressiva? Porque suprime, né, a propriedade do particular. Aquele bem de que é titular, de cujo domínio, né, é de uma pessoa jurídica, de uma pessoa física, de um particular, ele, através da desapropriação, esse instituto da desapropriação, ele sairá do patrimônio desse particular e compulsoriamente irá para o patrimônio público. Tudo bem? Então, o particular ele perde a propriedade do bem. Evidentemente que essa perda ela não se dá ao desamparo, porque, em regra, a desapropriação ela acontece mediante indenização. É a regra, porque existe uma hipótese de desapropriação que não há indenização, que é a desapropriação com fisco. Tá?
Pois bem, senhores, então a desapropriação, como características, né, ela é uma modalidade supressiva da propriedade alheia, ela é uma forma de aquisição originária da propriedade pelo Estado. Né? O Estado, quando reverte para o seu patrimônio um bem que foi expropriado, né? Expropriado também é um termo que se usa como sinônimo, né, de desapropriação, né? Quando a gente fala em desapropriação. Então o Estado, quando tem vertido para o seu patrimônio público, né, um bem expropriado, o Estado está adquirindo este bem de forma originária, né, originária, sem nenhum impedimento, sem nenhum vínculo, sem nada, né? Inclusive pelo decreto da desapropriação, o decreto 3365 de 41, uma vez desapropriado o bem, feito o registro no cartório do registro de imóveis, não é mais possível reivindicar o bem, não é mais possível reivindicar o bem. Qualquer outra reclamação que o antigo proprietário ou terceiros tiverem em relação a esse bem, será tudo resolvido em perdas e danos, ok? Assim, em indenização, é assim que se resolve. O bem ele não volta, em regra, mais para o particular. Bem desapropriado não volta mais, tá? Então é uma forma originária de aquisição da propriedade, né? O fundamento da desapropriação é sempre o interesse público, sempre o interesse público. Como vocês estudaram lá, administrativo 1, né? A administração pública ela se pauta pelo interesse público, né? Um dos fundamentos do regime jurídico administrativo, né? Que o regime jurídico administrativo é aquele conjunto, né, de normas e princípios, né, que estabelecem as diretrizes de atuação da administração pública no exercício da função administrativa. Um dos princípios fundantes desse regime jurídico é a supremacia do interesse público sobre o particular, né, e a indisponibilidade do interesse público. Então, o atuar da administração tem que ser sempre norteado pelo interesse público, né, interesse público primário. E assim o é com a desapropriação, né? A desapropriação, nessa modalidade interventiva do Estado, né? O Estado intervém, mas não intervém porque quer, né? Ele intervém para satisfazer um interesse público, que no caso da administração ou é uma utilidade pública, ou é um interesse público, ou é um interesse social. Então, ou é uma necessidade pública, ou é uma utilidade pública, ou é um interesse social, tá? Esse é o interesse público que está por trás, né? Que a gente, se fosse desdobrar o interesse público como móvel da atuação da administração em processos expropriatórios, esse interesse público a gente consegue desdobrá-lo nessas condições, né? Utilidade pública, necessidade pública, interesse social, cumprimento da propriedade à sua função social e o confisco, né? Então há sempre um interesse público por trás disso. Bom, em regra, uma outra característica da desapropriação, em regra, é que o bem expropriado, né, a desapropriação, em regra sempre tem indenização ao particular, né, cujo bem será vertido para o patrimônio público. Tá? A previsão legal, né, da desapropriação está na Constituição Federal, artigo 5º da Constituição, tá? Artigo 182 da Constituição, 183 da Constituição e 243 da Constituição. Tá? Esses artigos são aqueles que disciplinam, né, que prevêem as hipóteses de desapropriação. Então, artigo 5º, inciso 24, artigo 5º, inciso 24, ali está a desapropriação ordinária ou comum, né, cujo móvel, cujo fundamento é a necessidade pública, a utilidade pública ou o interesse social. No artigo 182 está a desapropriação sancionatória para a propriedade imóvel, né, para o imóvel urbano que não atende a função social. E no artigo 184 está a desapropriação, sanção para o imóvel rural que não atende a sua função social. E no artigo 243 está a desapropriação confisco. Tá?
do ponto de vista infraconstitucional, cada uma dessas modalidades de desapropriação tem a sua norma específica. Nós costumamos estudar na graduação o Decreto-Lei 3365 de 1941, que trata da desapropriação por utilidade pública ou necessidade pública. Bom, o objeto, né, sobre o qual pode recair a desapropriação, qualquer tipo de bem, senhores, qualquer tipo de bem, exceto, né, então, bens móveis, imóveis, corpóreos, incorpóreos, né, direitos de crédito, né, ações de sociedades, né. Então, a regra é que qualquer tipo de bem pode ser alvo do processo de desapropriação pelo Estado, tá? Mas existem alguns bens, né, que não podem ser desapropriados, né? A Constituição, por exemplo, primeira hipótese, né, a Constituição, no artigo 184, ela proíbe, né, que alguns bens sejam alvo de desapropriação para fins de reforma agrária, né? Que são os bens de aquela pequena ou média propriedade rural, desde que o proprietário não possua outra, né? Então, essa pequena ou média propriedade rural, que é definida em lei, isso, ela não pode ser alvo de desapropriação para fins de reforma agrária. E também não pode ser alvo de desapropriação para fins de reforma agrária a propriedade rural produtiva. Então, aqui é a própria Constituição, artigo 184, que veda a desapropriação, né? Existem outros bens, né, que, do ponto de vista material, também é impossível que sejam juridicamente desapropriados, né? São os direitos de personalidade, né? Os direitos de personalidade, eles não podem ser objetos de desapropriação. Então, tua vida, tua imagem, a honra, né, cidadania, essas coisas não pode ser desapropriado, né? Tudo bem? Em relação às modalidades, né, para a gente já encaminhando um pouquinho para o final, as modalidades de desapropriação, elas são três, né? A ordinária, a sancionatória e a confiscatória, tá? A ordinária é aquela prevista no artigo 5º, inciso 24 da Constituição, né? Que diz lá que a lei estabelecerá um procedimento de desapropriação, né, por necessidade e utilidade pública, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nessa Constituição, né? Quem faz essa diferenciação entre necessidade pública e utilidade pública, lá no decreto 3365, né, no artigo 5º existe um rol do que o legislador chamou rol de necessidade pública, né, de utilidade pública, tá? Mas ali a gente tem alguns casos de necessidade pública, e o critério para diferenciar entre aqueles casos o que é necessidade pública e o que é utilidade pública é a emergência. Daquelas hipóteses em que você lendo e se depara com uma situação emergencial, é porque ali nós estamos diante de uma necessidade pública e a desapropriação ela terá por fundamento este interesse, tá? Caso contrário, será uma desapropriação por interesse, por utilidade pública, tá bom? Em relação ao interesse social, né, as hipóteses de interesse social elas estão previstas na Lei 4.132 de 62, né, lá no artigo 2º. Tá bom? Bom, a competência, ainda estamos falando de desapropriação comum, tá, ou ordinária. Tá? Quem é competente, né, para fazer esse processo de desapropriação, fazer a declaração, né? Aqui, senhores, a competência material é da União, do Estado, do Federal e dos municípios, tá bom? Quais tipos de bens que podem ser alvo, né, dessa desapropriação comum? Qualquer tipo de bem móvel, imóvel, exceto sobre aqueles em que a lei veda ou pela sua natureza é impossível fazer a desapropriação, tá bom? E a indenização é sempre prévia, justa em dinheiro, prévia, justa em dinheiro, segundo o artigo 5º, inciso 24 da Constituição, tá bom? Passemos então agora à segunda modalidade de desapropriação, que é a sancionatória, né?
Alguns chamam elas de desapropriação urbanística e desapropriação rural. Por que urbanística ou rural? Por que sancionatória? Né? Porque, senhores, toda propriedade ela tem que atender a sua finalidade, a sua função social. Né? Tanto a propriedade urbana quanto a propriedade rural. Né? Em relação à função social da propriedade rural, né, quem trata disso é o artigo 184 da Constituição. Tá? Então, caso a propriedade urbana ou rural não atendam à função social, elas podem ser desapropriadas. Então, aqui o Estado vai manejar, se valer da desapropriação como uma sanção ao proprietário de imóvel urbano ou rural que não dá esse imóvel a sua função social. Tá? Então, em relação à desapropriação sancionatória que recai sobre imóvel urbano, as disposições estão no artigo 182 da Constituição. Tá? E a desapropriação, como a gente viu na aula passada, é o último degrau que o Estado utiliza, né, como um instrumento coercitivo para que o proprietário dê a sua propriedade, a seu imóvel urbano, a finalidade social. Porque antes disso ele pode parcelar o imóvel, por exemplo, fazer o parcelamento do imóvel, ele pode instituir um IPTU progressivo, né, um segundo degrau, e caso nenhuma dessas duas ações dê certo, aí sim ele pode promover a desapropriação urbanística. Tá? Neste caso, quem tem competência para fazer essa desapropriação, evidente, né, é o município ou o Distrito Federal, depende de onde situa-se, né, o imóvel, né, só recai sobre imóvel urbano essa desapropriação, e a indenização é em títulos da dívida pública resgatáveis em até 10 anos. Tá? Em relação à desapropriação sanção por imóvel rural, ela está prevista no artigo 184 da Constituição. Tá? E aqui a competência, né, o imóvel rural que não atenda a sua função social. A competência para declarar que é da União, exclusiva da União. A indenização aqui ela se dá em títulos da dívida agrária resgatáveis em 20 anos, veja que não é dinheiro, né? Então tem uma diferenciação, resgatáveis em 20 anos, e alguns imóveis rurais que não podem ser alvo dessa desapropriação para fins de reforma agrária, né? Que, como eu disse para os senhores, pequena e média propriedade rural, desde que o proprietário não tenha outra, e a propriedade produtiva. Tá? E por fim, nós estudamos a desapropriação confiscatória, que está prevista no artigo 243 da Constituição, que recai sobre imóveis ou móveis, né, que são utilizados para plantio de substâncias psicotrópicas ou para a prática de atividades de trabalho escravo. Né? Então, esses bens serão desapropriados. Quem que tem a competência para fazer isso? Só a União. Só a União. E aqui não existe indenização, tá, senhores? Não existe indenização. Não existe indenização. Então, assim, muito brevemente, isso foi algumas coisinhas sobre a aula passada, né? Tentando fazer um entendimento melhor do que nós conversamos na aula passada, em razão de alguns probleminhas no vídeo, tudo bem? Então, vamos dar início à nossa aula de hoje. Então, estudamos a parte do direito material, a respeito da desapropriação. Agora vamos estudar a respeito do procedimento. Bom, senhores, o procedimento da desapropriação se divide em duas partes, tá? Nem sempre a segunda parte acontece. Tá? Então, a primeira coisa, o que starta o processo de desapropriação é aquilo que a gente chama de fase declaratória. É a primeira fase, declaratória. Então, o Estado, ou aquele ente federado que tem o interesse público num determinado imóvel, né, quer promover uma desapropriação comum ou uma sancionatória. Então, este ente, que pode ser a União, Estado, Distrito Federal, município, né, depende da competência que a gente acabou de ver, né, ele vai startar esse processo, né, administrativamente. Né, ele vai fazer publicar um decreto expropriatório, um decreto de desapropriação, também chamado de decreto expropriatório. Com a publicação desse decreto, senhores, é que se dá início ao processo de desapropriação.
publicação desse decreto é que dá início ao processo de desapropriação. Então, veja, ele inicia esse processo dentro da administração pública, processo administrativo. Tá? Aqui não há processo judicial. Tá? E é através desse decreto, senhores, que o poder público, né, a União, o Estado, Federal, municípios, né, pode ser uma autarquia, desde que a lei dê competência para a autarquia para fazer isso, pode ser uma concessionária de serviço público, desde que o contrato administrativo dê o poder para que se faça isso. Para promover, para executar, né, a desapropriação. No caso de declarar a desapropriação, são os entes federados, também, União, Estados Federal e municípios. Então eles vão fazer publicar esse decreto expropriatório, né? E através deste decreto o Estado ele declara formalmente, né, a necessidade de desapropriar um determinado bem para satisfazer um interesse público. Pode ser uma utilidade pública, pode ser uma necessidade pública, pode ser um interesse social. Tá? E nesse decreto, senhores, além de fazer essa declaração de que o Estado tem interesse em um determinado imóvel, seja por qualquer bem, né, na verdade, porque geralmente se desapropria imóvel. Né? Então é um vício assim, de linguagem, mas qualquer bem pode ser alvo de desapropriação, em regra. Né? O Estado, através desse decreto, né, ele torna público, né, formalmente, que ele tem interesse em um determinado bem. E qual que é o interesse? Existe uma justificativa de utilidade pública, necessidade pública ou interesse social por trás disso. Né? Isso tem que ficar claro no decreto. Também tem que ficar claro no decreto, né, a descrição, com precisão, individualizar com precisão o bem que será desapropriado. Né? Não pode ter assim, uma descrição genérica do bem, né? Não pode, tem que ser bem individualizado. Né? Não sei se alguns de vocês já pegaram matrícula de um imóvel, por exemplo, em que se individualiza o objeto, né? O objeto dessa matrícula, imóvel, não sei se vocês já viram, já tiveram isso em mãos, né? É um texto longo, né? E eles descrevem o imóvel com expressões técnicas, né? Que não são do direito, né? Usam algumas palavrinhas técnicas, talvez seja da engenharia, né? Mas eles descrevem, olha, o imóvel ele faz divisa de tantos metros de frente com não sei o que, do lado ele se circunscreve com não sei quem, tem tantos metros de distância, atrás, os fundos também é assim, né? Então toda a descrição do imóvel é feita, né, nesse decreto de desapropriação, o mais preciso possível, né? Porque ao final desse processo, né, o Estado vai tomar para si, né, mediante indenização particular, esse bem. Né? Então ele precisa estar precisamente individualizado. Tá. E por fim, senhores, nesse decreto, né, o Estado ele precisa indicar qual é a finalidade que ele vai dar a esse bem sobre o qual ele tem interesse. Né? Ele tem que indicar qual que é a finalidade. Preciso desse imóvel aqui para construir uma creche, para construir um hospital, para passar uma estrada aqui, né? Então ele precisa indicar no decreto expropriatório essa finalidade pública que será dada ao imóvel ao final do processo de desapropriação. Bom, quem tem competência então para declarar a desapropriação? Que é isso, através de redigir o decreto, né, com esse conteúdo declaratório e fazer publicar. Quem que tem competência para fazer isso? Né? Então, senhores, em regra, né, são os entes federativos, né? A União, o Estado, o Federal e o município, né? Em se tratando de desapropriação comum. Né? A competência para declarar a desapropriação na desapropriação comum, ela é dividida entre os 4 entes federados. Né? Então, o município ele tem competência para declarar a desapropriação de imóveis que estão situados na sua região, os estados também dentro do seu estado, o federal dentro do seu federal e a União no âmbito nacional. Né? Então é assim. As autarquias, senhores, podem sim fazer a declaração de desapropriação desde que a lei
que as criou, desde que a lei que as criou atribua a essas autarquias esse poder de declarar a desapropriação. Bom, a autarquia também pode ter. Bom, senhores, uma vez publicado esse decreto, ele já produz alguns efeitos, tá? Sobre o imóvel, tá? Sobre o imóvel, sobre o proprietário, inclusive. Tá? Então, uma vez publicado, imaginem vocês, né? Vocês estão lá na casa de vocês, imaginem vocês como proprietário de um imóvel sobre o qual o município de Curitiba tem interesse em ver desapropriado. Né? Então se coloquem nessa posição e agora nós vamos conversar sobre os efeitos desse decreto municipal, né? Que diz que o município de Curitiba tem interesse no imóvel situado na rua tal, número tal, que está na frente do supermercado não sei o que, faz divisa com não sei quem, o vizinho não sei o que se coloquem nessa posição. Olha os efeitos. Primeiro efeito, uma vez publicado o decreto, as autoridades administrativas elas podem ingressar no bem. Vamos pensar num bem imóvel, então elas podem ingressar no bem. Né? Mas como assim ingressar no bem? Como assim? Para que eles vão querer entrar aqui na minha casa? Bom, senhores, como eu disse para vocês, a desapropriação comum, né, e a desapropriação sanatória, né, elas se desenvolvem e mediante indenização ao proprietário, né? É evidente, mediante indenização ao proprietário. Se não seria um confisco. Né? Confisco é, em regra, proibido pela Constituição. Então, por que as autoridades administrativas podem ingressar? Né? Como haverá indenização, e essa indenização deve ser justa, né? As autoridades precisam saber, né, quais são as reais condições, né, desse imóvel, estrutura, se há benfeitoria, se não há, né, para saber, para fazer a composição do valor desse imóvel para fins da futura indenização. Tá? Então, uma das finalidades é essa, que se autoriza as autoridades administrativas, o engenheiro da prefeitura, o arquiteto da prefeitura, né, o pessoal Secretaria de Obras, ele vai dar uma visitada no imóvel para fazer esse levantamento, para fins de composição do valor. Tudo bem? E aqui eu já ingresso no segundo efeito. Né? O segundo efeito é justamente isso. Né? Autoriza o pessoal para entrar no imóvel, né? Para fazer a fixação do valor da indenização, né? Principalmente para ver quais são as se há benfeitorias e qual a espécie da benfeitoria que tem lá, né? Se ela é útil, se ela é necessária ou se ela é voluptuária, né? Se ela é necessária, sempre vai indenizar, tá? As úteis, elas somente serão indenizáveis se o poder público autorizar, né, que seja indenizado. E as voluptuárias, elas nunca são indenizáveis, tudo bem? Então, assim, é muito semelhante ao que acontece no Código Civil também, né, em relação à indenização de benfeitoria. Bom, mas por que também se autoriza a entrada, né, do pessoal, né, de autoridades administrativas no bem? Porque, além disso, né, senhores, nós vamos ver um pouquinho mais para frente que é possível que o Estado promova a ação de desapropriação, né, e nessa ação ele faça um pedido para o Poder Judiciário que ele quer logo entrar no bem, ele quer ter um mandado de emissão provisória na posse. Né, então ele quer logo entrar no bem, porque ele precisa do bem com urgência para uma determinada finalidade. Né. Então, havendo a publicação desse decreto expropriatório, né, desde que nesse decreto conste a urgência relatada pelo poder público, né, um dos efeitos também é esse, caso o juiz evidentemente defira, né, a emissão provisória na posse, que a gente já vai ver daqui a pouco. Bom, um outro efeito da publicação do decreto, né, é que uma vez publicado o decreto, senhores, o poder público, aquele que publicou o decreto, o município, por exemplo, o município de Curitiba, ele tem 5 anos para promover a desapropriação. Para promover a desapropriação. Né? O que significa promover a desapropriação? Ou, assim, publicou o decreto, qual seria a próxima fase? Assim, bem
bem simples, bem resumido. Vai tentar um acordo com o proprietário na via administrativa a respeito do valor, porque veja, publicado o decreto de expropriação, assim, vai ser desapropriado, tá? Haverá haverá o bem virá para o patrimônio do poder público, ele virá, não tem como, tá? Então, nessa fase, né, uma vez publicado o decreto, se o proprietário do imóvel ele concordar com o valor que pretende pagar o Estado, ali já se encerra o processo de desapropriação. É evidente que tem algumas práticas cartoriais, né, para fazer a transmissão da propriedade, mas ali se encerra o processo. Então o Estado promoveu a desapropriação logo depois da publicação do decreto, foi executada a desapropriação, porque agora a gente só está na fase declaratória. Publicação do decreto que declara o interesse público num determinado bem motivado por interesse público. Tá? Então estamos na fase declaratória. A próxima fase é a fase executória. A prática de atos que tem por objetivo fazer com que o bem venha para o patrimônio público, né, mediante indenização. Então, um dos efeitos da publicação desse decreto, que declara o interesse público, né, num determinado bem, é que, uma vez publicado, o Estado ele tem 5 anos para promover a desapropriação, efetivamente, para executar, consumar a desapropriação, seja fazendo um acordo com o proprietário na via judicial, e na via administrativa, caso o proprietário não concorde com o valor, aí o Estado vai entrar com uma ação de desapropriação em face do proprietário, tudo bem? Então tem 5 anos para promover a desapropriação. Se ela não for promovida nesses 5 anos, se o poder público, né, que fez publicar o decreto, não promover a desapropriação em 5 anos, este decreto ele caduca, tá bom? Perde os efeitos. E uma nova declaração de interesse, né, um novo decreto expropriatório sobre o mesmo bem só vai poder ser publicado daqui a um ano, esgotados os 5. Tá? Então, esgotou os 5 anos, não promoveu a desapropriação, o Estado tem que esperar um ano para publicar de novo um decreto expropriatório. Né? Caso essa desapropriação seja por interesse social, né, esse prazo é de 2 anos. Aí tem que ficar aguardando 2 anos para fazer uma nova declaração. Tá bem? Então esses são os efeitos do decreto expropriatório. Né? Autorização para as autoridades administrativas ingressarem no bem, fixação do valor da futura indenização e o início da contagem do prazo de 5 anos para promover a desapropriação, sob pena de caducidade do decreto. Tá? Caso ele caduque, o poder público tem que aguardar um ano para renovar, fazer uma nova publicação de decreto sobre o mesmo bem. Tá bom? Bom, senhores, então essa é a fase declaratória. Né? A publicação do decreto expropriatório acontece dentro da administração pública, via administrativa, processo administrativo. Bom, uma vez publicado, senhores, o decreto, nós vamos ingressar agora na fase executória. Né? Publicou o decreto, vamos ingressar na fase executória já. Que se inicia, né, também, que continua, na verdade, na fase administrativa. Isso ainda está acontecendo dentro da administração. E o que é essa fase executória? Aqui, o que se pretende aqui é aquela sequência ordenada de atos, né, previstas em regra na desapropriação comum, né, decreto 3365, aquela sequência de atos que tem por objetivo, né, efetivar a desapropriação do imóvel, tá, do bem. Então, assim, publicou, nós estamos na via administrativa ainda. Publicou, ainda na via administrativa, nós vamos começar a fase executória. Tá? Então, aqui o poder público ele vai oferecer para o particular uma proposta de aquisição do bem, né, que é objeto da desapropriação. Tá? E havendo concordância do particular, concordo com esse valor que você tem que pagar, beleza. Havendo concordância,
As partes vão lá celebrar o negócio jurídico, né, compra e venda de bem imóvel. Eu estou falando imóvel, né, mas pode ser qualquer bem, né, qualquer bem pode ser objeto de desapropriação. Estou com imóvel na cabeça porque é o mais comum. Mas o Estado ele faz a proposta de quanto ele quer pagar por aquele bem e, havendo concordância do contratado, celebra o negócio jurídico, okay? E faz a transferência. Caso seja um bem imóvel, aí as formalidades da lei civil para fins de transmissão da propriedade elas precisam ser observadas, né? Então precisa ser feita uma escritura pública, né? E ela precisa ser registrada no cartório de registro de imóveis, senão não há transmissão da propriedade. E aqui se encerra a desapropriação, havendo acordo. Veja, iniciou na fase administrativa e terminou na fase administrativa. Tá? Mas é possível que, quando o poder público oferece, né, essa proposta de indenização de valor pelo imóvel, né, o particular não concorde, que é a regra. Assim, eu não concordo com o valor. Bom, daí o Estado vai ingressar, o poder público vai ingressar com uma ação de desapropriação no Poder Judiciário. Tá bom? Então, isso que eu falei para os senhores está previsto lá no artigo 10 do Decreto 3365, tá? Diz lá o artigo 10. A desapropriação deverá efetivar-se, né, mediante acordo entre o poder público ou intentar-se judicialmente. Se não der acordo, vai ter que ingressar na justiça, dentro de 5 anos, contados da expedição do respectivo decreto, fim dos quais este caducará. Que foi aquilo que eu falei para vocês. Tem que promover a ação, tem que promover, executar a desapropriação em 5 anos. Então, ou tenta um acordo em 5 anos, não deu acordo, tem 5 anos para ingressar com a ação de desapropriação. Tá? Se não fez nenhum dos dois, caduca o decreto. Aí tem que esperar 1 ano para publicar de novo o decreto. Salvo se for interesse social, tem que esperar 2 anos. Tá? Bom, artigo 10A. Né? Esse artigo 10A, senhores, eu digo aqui para os senhores, ele foi inserido em 2019. Tá? Nós estamos em 2020, então ele é muito recente, esse artigo. Tá? Ele foi incluído nesse decreto de 1941, agora em 2019. Tá? Eu vou ler aqui para os senhores. O poder público deverá notificar o proprietário e apresentar-lhe a oferta de indenização. Notifica o sujeito e apresenta a proposta de indenização. Essa notificação tem que conter a cópia do ato de declaração de utilidade pública, né, o decreto, a planta ou descrição dos bens e suas confrontações, o valor da oferta, planta ou descrição dos bens e suas confrontações, a descrição individualizada do bem, o valor da oferta, quanto que o Estado quer ter, a informação de que o prazo para aceitar ou rejeitar a oferta é de 15 dias e de que o silêncio será entendido como uma rejeição. Então, notificado, o proprietário ele tem 15 dias para se manifestar expressamente. Caso ele se silencie nesses 15 dias, entende-se que ele rejeitou o acordo. Né? Caso ele aceite o acordo, uma vez aceita a oferta e realizado o pagamento, né, será lavrado. Por que realizado o pagamento? Porque a desapropriação comum, a indenização é prévia. Né, é prévia à desapropriação. Né. Então, aceita a oferta e realizado o pagamento, é celebrado um acordo que vai ser levado lá no cartório de registro de imóveis para fins de transmissão de propriedade. Rejeitada a oferta pelo particular, né, o poder público vai ingressar na justiça. Tá bem? Tudo isso tem que acontecer em 5 anos. Tá? Agora vamos falar um pouquinho então, caso o proprietário não concorde, né, o poder público vai ter que ingressar com ação de desapropriação, nesse prazo de 5 anos da publicação do decreto. Então vamos falar um pouquinho sobre a ação de desapropriação. Tá? A ação de desapropriação, senhores, ela está prevista, o rito dela está previsto a partir do artigo 11 do decreto 3365. A partir do artigo 11 do decreto 3365. E vai até o artigo 30. Tá bom? Esse decreto ele é curto, ele tem só 43 artigos. Então ele vai o procedimento judicial, o processo judicial de desapropriação, ele é regido por esse decreto, né? Desapropriação comum ordinária. Tá? Ele é regido por esse decreto
a partir do artigo 11. Tá? Em alguns momentos, esse decreto ele vai dizer ó, que nessa hipótese aqui aplica-se o Código de Processo Civil. Então, aquilo em que o decreto não fala nada por nisso, né, a gente aplica as regras gerais do Código de Processo Civil. Bom, aqui eu vou falar das coisas principais, tá, desta ação de desapropriação. Tá bom? Bom, senhores, uma vez protocolizada a petição inicial, né, pelo Estado, pelo poder público de desapropriação, o juiz ele já nomeia um perito, né, para fazer a avaliação do bem, né. Isso também tem lá no Código de Processo Civil, né. Então tem o perito, que é o perito do juiz, tá, e as partes, o poder público de um lado e o particular do outro, vão poder indicar os seus assistentes técnicos, né, que vão fazer perguntas para esse perito. Vamos lá, quando começar a ser produzida a prova pericial. Tá bom? Bom, senhores, como eu disse lá para vocês no início, o poder público na petição inicial, o poder público, ele pode ter, quando faz publicar o decreto de expropriação, ele pode ter urgência, né, na aquisição deste imóvel, né, pode ter urgência. Então, quando ele tem essa urgência, no decreto de desapropriação, além de descrever minuciosamente o bem, né, indicar qual é a finalidade para a qual esse bem vai ser dirigido, né, o poder público ele pode indicar que ele tem urgência, inserir essa urgência dentro do decreto. Por que ele faz inserir essa urgência dentro do decreto? Porque caso não dê certo o acordo na via administrativa, o particular não queira, o poder público vai ingressar com a ação de desapropriação, ele pode nessa ação fazer um pedido de emissão provisória na posse. Nessa ação, já na petição inicial, ele já faz um pedido de emissão provisória na posse. Emissão, com 2 S, provisória na posse. Tá bom? E por que, né, que ele faz isso? Porque o Estado tem urgência em ter esse bem. Ele não pode aguardar o encerramento desse processo, né, para ter acesso ao bem e já começar a dar esse bem a finalidade que está registrada no decreto, né. Então, essa emissão provisória na posse, ela depende de ordem judicial. E caso ela seja deferida pelo juiz, tem alguns requisitos, eu já vou falar para vocês. Caso ela seja deferida pelo juiz, veja, aqui é emissão provisória na posse, tá? O proprietário ainda continua proprietário. Ele só perde a propriedade imóvel com a sentença lá no final de desapropriação. Tá? Ele continua proprietário. Ele só vai perder a posse direta do imóvel, né? Porque agora, se o juiz conceder esse pedido de emissão provisória, o Estado passa a ser possuidor direto do imóvel. Tá bom? Passa a ser possuidor direto do imóvel. Né? E isso está previsto lá no artigo 15 do Decreto-Lei 3365, a emissão provisória na posse. Né? Então, ela depende de ordem judicial. E o que ela significa? O proprietário ele mantém a propriedade do imóvel, mas ele perde a posse direta. Porque quem vai agora possuir diretamente o bem, porque tem urgência nisso, é o poder público. Né? E veja, né, que o poder público ele vai ingressar no bem. Né? Veja, lembra lá do efeitos do decreto, né? Ingressar as autoridades. Veja, vai ingressar no bem sem ainda ter feito o pagamento da indenização. Interessante isso, interessante. Bom, quais são os requisitos para que o juiz conceda essa ordem de emissão provisória na posse? Né? São 2 requisitos, tá, senhores? Primeiro, a declaração de urgência. Né? O poder público ele tem que
declarar a urgência na emissão provisória na posse, né? Não existe um momento específico para essa declaração, né? Ela pode inclusive acontecer no próprio decreto expropriatório, tá? A regra é que o poder público já faça constar isso assim, não é que a regra, né? Melhor dizendo, o bom senso, né? As boas práticas administrativas sugerem, né, que o administrador público, quando assim haja, que já faça constar no decreto expropriatório essa urgência. Mas caso não faça constar, nada impede que essa declaração seja feita inclusive na própria petição inicial da ação de desapropriação, tá bom? Bom, senhores, o detalhe aqui é que essa urgência, uma vez declarada, ela não pode ser renovada, tudo bem? A alegação de urgência, ela não pode ser renovada e ela obriga o poder público a requerer a emissão provisória no prazo improrrogável de 120 dias. Tá? Então, assim, uma vez declarada a urgência, o poder público tem 120 dias para fazer o pedido de emissão provisória na posse. Tá? Então, por exemplo, caso ele faça essa declaração de urgência no decreto e coloque ali a urgência, já está começando a correr os 120 dias para fazer o pedido de emissão provisória. Né? Se ele demorar muito na fase ali de acordo, ou demorar muito para promover o processo judicial de desapropriação, ele perde. Passou mais de 120 dias, essa declaração de urgência ela perde os seus efeitos, tá? E não pode ser prorrogado. E sem essa declaração de urgência, o juiz não concede a emissão provisória na posse. Né? Então tem que tomar bastante cuidado nisso. Né? Então, por isso que geralmente, né, espera-se, né, que um processo de desapropriação na via administrativa corra rapidamente, né, que que a declaração de urgência já saia no decreto, mas caso não saia no decreto, né, vai na petição inicial, né, já vai na petição inicial. Já estando na petição inicial, né, a petição inicial já contém o pedido de emissão provisória na posse e já tem a declaração de urgência, tudo bem? Bom, além dessa declaração de urgência, né, que é o primeiro requisito para a concessão da emissão provisória na posse, o poder público tem que fazer um depósito, tá? Um depósito de um determinado valor em juízo. Tá? E esses critérios de depósito estão previstos também no artigo 15 desse decreto 3362. Tá? Então ali está ali o valor, né? E desse valor que é depositado, segundo esses critérios previstos no decreto, né, desse valor o proprietário ele pode levantar até 80% desse valor. Né? Então o poder público faz o cálculo, né, de quanto que tem que ser depositado, segundo os critérios do decreto 3362, deposita. Desse valor que está depositado, uma vez concedida a emissão provisória na posse, o proprietário pode levantar até 80% desse valor. Pode levantar até 80% desse valor. E aqui não precisa da concordância do Estado, tá? Para fazer o levantamento desse valor. De até 80% não precisa. Tá bom? O juiz pede alvará para fazer, autorização, né? Alvará para fazer o levantamento de até 80%. Bom, senhores, a defesa do réu. Né? Defesa do réu. Então entra com a ação, né? Pode ter esse pedido de emissão provisória na posse, depende desses dois requisitos. Aí manda citar o réu para se defender, o proprietário. A defesa do réu no processo de desapropriação se restringe a dois temas. Tá? O primeiro é vício no processo judicial, vícios do processo judicial de desapropriação. Tá? E o valor da indenização. Ele pode contestar o valor da indenização. Né? Isso é o que diz o artigo 20 do decreto 3362. Né? Na defesa do réu, só poderá versar sobre vício do processo judicial e o valor, né, da indenização que pretende pagar o Estado. O Estado pretende lhe pagar. Mas eu tenho outras questões para levantar no processo. Né? Não posso levantar nesse processo? Não. Então você está violando o meu direito de acesso ao Poder Judiciário. Não, calma.
Você não pode levantar nesse processo de desapropriação. Se você tem alguma outra questão que não seja nenhuma dessas duas, vice do processo judicial, ou não concorda com o valor, se você quer questionar qualquer outra coisa que não seja isso, você vai ingressar com uma ação autônoma contra o Estado. Então, você tem acesso ao judiciário, mas vai ser uma ação autônoma, uma outra ação que você vai ter que promover, o particular ele vai promover. Tudo bem? Bom, e daí, senhores, o processo segue o rito ali, produção de provas, fase instrutória, tem sentença, depois vai ter apelação, o sistema recursal, né? Num processo judicial civil comum. Tá? E chega um momento que isso transita em julgado, né? Isso transita em julgado. E uma vez transitado e julgado de forma favorável ao poder público, né? É feito o pagamento, né, da indenização para o particular e depois faz-se a transferência da propriedade, né, porque a indenização é prévia, justa em dinheiro. Tá? Então primeiro paga-se o proprietário, depois são feitas aí as práticas de atos cartoriais necessários à transferência da propriedade. Tá bom? E a transferência da propriedade ela só acontece com o registro. Tá? Existe uma doutrina minoritária que entende que é com o pagamento da indenização que tem a transferência. Né? A transferência de propriedade, de propriedade, de direito de propriedade, só se dá com o registro. Né? Com o registro. Isso é lei civil. Né? Bom, então é isso, senhores. Em relação ao processo judicial, as coisas principais é isso. Bom, agora eu tenho algumas coisinhas para falar para vocês, que são palavrinhas temas que a gente estuda também dentro da desapropriação. E o primeiro deles se chama retrocessão. Retrocessão. Retrocessão com 2 S. C, né? Sessão com 2 S. O que é retrocessão? Retrocessão, senhores, é o seguinte. Como eu disse para vocês, né? No decreto de expropriação, o poder público indica qual que vai ser a finalidade que vai ser dada para o bem lá no futuro, quando ele for desapropriado. Né? Caso o poder público não dê a esse bem já desapropriado, né, a finalidade que consta do decreto, né, o particular ele teria o direito de exigir a devolução do bem desapropriado. Né, e a isso a gente chama de retrocessão. Tá? Retrocessão é o direito que o ex-particular, né, o expropriado, ele tem de exigir a devolução do bem desapropriado que não foi utilizado pelo poder público para a finalidade, né, que foi estampada lá no decreto. Né. Então veja, então na retrocessão, esse é o direito. Né. Então veja, a retrocessão é o direito de exigir a devolução do bem. Tá. O fato de o poder público dar ao bem desapropriado uma destinação diversa daquela que constava do decreto desapropriatório, isso a gente chama de tredestinação. Tredestinação. Tá? O que é tredestinação? É o desvio de finalidade praticado pelo poder público. Né? Por que desvio de finalidade? Bom, lá atrás você falou que a finalidade desse bem era para construir um hospital. E agora você está usando esse bem, agora já expropriado, né? Você está usando esse bem para fazer outra coisa. Então você predestinou, né, esse bem. Né? Uma vez predestinado o bem, né, nasce o direito para o exproprietário o direito de retrocessão. De retrocessão. Tá? Bom, senhores, aqui é o seguinte, né? Quando o poder público dá ao bem uma destinação diversa daquilo que estava e aqui é a jurisprudência, né? Quando o poder público dá ao bem uma destinação diversa daquilo que constava no decreto, por exemplo, lá no decreto era para ser hospital e agora ele está construindo uma escola. Veja, o interesse público ele está sendo satisfeito. Né? Ele está sendo satisfeito.
Só não é um hospital, mas é uma escola. E o Estado ele tem que prestar esse tipo de serviço público, né? Escola, serviço de ensino. Então, o interesse público ainda é atingido. É, Agora, há hipóteses em que o poder público eles apropriam bem, diz que ali vai ser construído um hospital, mas lá no final, o que, que ele acaba fazendo? Ele acaba dando a esse bem uma finalidade de interesse privado, né? Desapropriei esse bem, demoli a casa que tinha aqui e entreguei isso aqui para uma universidade particular. Para uma universidade particular fazer alguma coisa, né? Ou um instituto de médico particular, ou assim, a finalidade é diferente. Então a jurisprudência, analisando os casos concretos, né, que vão chegando no Poder Judiciário, acaba classificando, né, as predestinações de imóveis desapropriados em lícitas e ilícitas. Lícitas são aquelas em que, mesmo não se atendendo à finalidade primeira que estava lá no decreto, o bem lá no final ele ainda atende o interesse público. Então isso é lícito. É uma predestinação? É predestinação. Mas é lícito. Tá? Agora, quando a predestinação é ilícita, aí sim é que nasce o direito para o particular de retrocessão. Tá? Na predestinação lícita, o particular não tem direito a reaver o bem. Só na ilícita que ele teria direito a reaver o bem. Tá bom? E para a gente encerrar nossa aula, vamos falar um pouquinho sobre desapropriação indireta. Tá? Desapropriação indireta. O que é desapropriação indireta? Né? A doutrina costuma chamar isso de apossamento administrativo também. Apossamento administrativo. Tá? O que é isso? Desapropriação indireta ou apossamento administrativo. Isso acontece quando o poder público ele se apropria de um imóvel particular, né? Sem observar as formalidades do processo de desapropriação. Tá? E isso acontece, tá, senhores? Isso acontece. Às vezes imóveis particulares que o particular ele é proprietário, mas não dá bola, né? Tá? É um imóvel largado, né? Um terreno baldio, uma coisa assim. E o poder público vai lá e constrói o negócio. Constrói uma escola, constrói um hospital, ele dá uma finalidade para aquilo, né? Só que ele não faz, ele não deflagra o processo de desapropriação. Ele simplesmente se apropria do imóvel particular, né, sem realizar o processo desapropriatório. Né? Fazer a declaração de utilidade pública, tentar o acordo, ou se não der, promover a ação de desapropriação. Não acontece nada disso. Ele simplesmente vai lá e constrói um imóvel. E aí quando o proprietário vê, nossa, mas aqui é meu imóvel, né? Agora tem uma escola aqui, como é que faz isso? Né? Nossa, professor, mas isso acontece? Acontece. Acontece. Isso não é raro, viu? Isso não é raro de acontecer, isso acontece. Bom, e daí? O que sobra para o particular? Né? Então aqui é o seguinte, senhores. Antes que o particular. Aí depende do momento que o particular descobre. Tá? Se ainda não foi dada destinação ao bem, não foi dada destinação ao bem, ainda não se construiu escola, hospital, a creche, o que for, o particular tem que entrar com ação possessória contra o Estado, né? Ação possessória, para reaver a posse do bem, porque a propriedade ele tem, então vai reaver a posse do bem. Tá? Caso ao bem já tenha sido dada alguma destinação, você chega lá, já tem a escola, já tem o hospital, aí o particular ele vai entrar com uma ação na justiça, mas a ação não é possessória, ele vai entrar com uma ação de indenização, tá bom? Ele vai entrar com uma ação de indenização contra o Estado em razão da desapropriação indireta, tá? Então isso é a desapropriação indireta. Tá? O Estado ele se apropria de bem imóvel particular sem se valer do processo desapropriatório. E a depender do momento em que o particular descobre, ou ele pode tentar ação possessória, quando ainda não foi destinado o bem, ou já destinado o bem, aí o particular vai entrar na justiça em busca de indenização. Tá? Qual é o prazo que o particular tem para ingressar com essa ação de indenização contra o Estado?
Bom, esse prazo ele está previsto no decreto 3365, tá? Mas em razão de conflitos que existe com o Código Civil, quem resolveu isso foi a jurisprudência, tá bom? E essa resolução, ela evoluiu, veio evoluindo, né, ao longo dos 20 anos, nos últimos 20 anos. E agora, recentemente, houve uma sinalização num determinado sentido, né? E eu não vou dar aqui a resposta para vocês, porque essa é a atividade que eu coloquei lá para vocês, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Vão lá, façam um fórum, façam atividade dentro do prazo assinalado, tá bom? E a gente se vê na próxima aula. Muito obrigado, se cuidem.